Assuntos e Sal. Boa noite e bem-vindo à última edição desta semana do Hora 10 para a habitual análise. Sim, boa noite, Orvaldo. Boa noite também aos amigos da TPA. E Sal, vamos então olhar para as notas que fazem atualidade. A Turquia abre assim a primeira central nuclear financiada pela Rússia. Alguns especialistas dizem mesmo que o país russo, ou Moscovo de forma específica, está a usar as centrais nucleares como uma ferramenta de poder brando. É também aqui a sua visão, que análise é que faz aqui a volta? Sim, Orvaldo, estas centrais nucleares turcas resultam de um acordo bilateral no domínio da energia nuclear assinado com o governo russo já em 2010. Portanto, não é um assunto novo, é que a construção das centrais nucleares, é um assunto muito delicado e, por consequência, leva muito tempo para serem, digamos assim, construídas. É um acordo que garantirá à Turquia cerca de 10%, essas centrais cobrirão cerca de 10% das necessidades energéticas da Turquia, ou seja, cerca de 4.800 megawatts, e fazendo da Turquia mesmo, não é, um dos países com uma multiplicidade de fontes de energias, isto é, energias a partir dos hidrocarburos e agora também a partir das fontes nucleares. E até não é, alguns países europeus, sobretudo a Alemanha, já começam a desmontar ou desmantelar as suas centrais nucleares como digamos assim, prova do seu empenho com vista a contribuírem para o combate ao aquecimento global. De resto, a Turquia tem tido relações muito pragmáticas com a Rússia e menos ideológicas, até dada uma certa coincidência temporal das presidências, quer do presidente Vladimir Putin na Rússia, quer do presidente Recep Tayyip Erdogan na Turquia. Isso faz da Turquia, não é, um dos principais, vou falar da Turquia, um dos principais polos de atração energética, não é, na parte sul da Europa. E, aliás, como consequência da explosão dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 em setembro do ano passado, no Mar Norte, os dois governos têm vindo a analisar a possibilidade de que a Turquia se constitua numa espécie de novo hub energético para a parte sul da Europa e a partir daí fornecerem não é, recursos energéticos para o resto do continente europeu. Enfim, é uma medida interessante, muito importante para o governo turco, mas essas centrais nucleares serão, na totalidade, inauguradas em outubro deste ano, a assinalar, não é, a coincidir com os 100 anos da fundação da Turquia, após o colapso do Império Otomano, como consequência da Primeira Guerra Mundial. E também, ao nível interno da Turquia, isto revela que isto poderá dar um impulso à campanha presidencial do presidente Erdogan, não é? Depois de ter vindo das consequências do terremoto do começo do ano, ao passo que, do ponto de vista, não é, da Rússia, isto revela que a Rússia ia coincidir com a tempística atual, com o tempo atual, ela não está isolada e muito pelo contrário, até tem relações muito estreitas com um dos Estados-membros da própria OTAN. Não é? Recordar que a Turquia é Estado-membro da OTAN, Estado-membro da OTAN desde a década de 50. Enfim, é uma notícia importante para a Turquia, que olha para o futuro, apesar de estas centrais nucleares acontecerem numa altura em que, não é, algumas nações, como já dissemos, europeias, vêm desmantelando as centrais nucleares como resposta ao aquecimento global. Vamos agora olhar aqui também para um outro assunto. A Ucrânia poderá estar, portanto, preparada para uma contraofensiva. Passados cerca de um ano e alguma coisa desta guerra, acho que a Ucrânia poderá então lançar
uma contraofensiva. O secretário-geral da NATO disse que a Ucrânia já tem tudo para lançar esta contraofensiva contra as forças russas que ocupam neste momento cerca de 20% daquele território e que só não a vai avançar caso não queiram as forças ucranianas. Sim, temos vindo a ouvir dessa contraofensiva desde os últimos 2, 3 meses, período em que a Ucrânia recebeu ingente equipamento técnico e também a preparação dos seus efetivos militares para que ela aconteça. O que foi dito é que essa contraofensiva aconteceria na primavera, porque os terrenos não estariam com as lamas, para fazer com que os tanques, os equipamentos de infantaria se pudessem mobilitar sem grandes dificuldades. Bem, o inverno já terminou, estamos às portas de verão e essa contraofensiva, pelo menos se for uma contraofensiva abrupta, ainda não está a acontecer. Há sim sinais de que há operações muito pontuais, a não ser que seja este o primeiro passo da contraofensiva, que já estão a acontecer em Kherson. Sobretudo, há sinais ou informações de que o exército ucraniano já está na outra margem do rio Dnipro, que é lá onde está, digamos assim, o contingente militar russo. Enfim, esta contraofensiva, não sabemos se será uma contraofensiva gradualista ou imediatista, mas o certo é que a Ucrânia serve esta contraofensiva para poder eventualmente reconquistar os territórios ocupados pela Federação Russa, e tendo em conta a cimeira da OTAN que terá lugar em julho em Vilnius, e poder participar aí, e dizer aos seus eventuais parceiros na Aliança Atlântica de que já conquistou os territórios e eventualmente poder, fundamentar o seu pedido de adesão à Aliança Atlântica. Mas até lá muito poderá acontecer, Esses equipamentos que recebeu é provável que sejam suficientes, é provável que sejam insuficientes, porque também temos que olhar para os equipamentos militares que a própria Federação Russa ainda possui. Mas o fator que poderá ser determinante é o fator surpresa, Acho que da parte da contraparte, o que é raro nos tempos de hoje, onde as guerras são também combatidas a partir dos dispositivos eletrônicos e satelilares, Há uma componente da guerra híbrida sempre dentro dessas guerras convencionais, e ali, eles poderão descobrir se uma das partes já está a preparar efetivamente uma ofensiva ou não. Mas vamos aguardar para ver, mas até lá muito poderá acontecer, e a Turquia, digamos assim, a Ucrânia serve essa intermediação chinesa para poder ter um poder de negociação ou de renegociação com a Federação Russa, com vista a resolução dos diferendos que opõem no âmbito desta intermediação para a saída diplomática deste conflito. E Salvo, vamos olhar para o terceiro assunto desta noite. Em meio a pronunciamentos que nos parecem um pouco divergentes à volta do ANC e da própria presidência sul-africana, a pergunta que permanece é se a África do Sul irá ou não retirar-se do TPI. Este é um assunto extremamente decisivo, tanto para o TPI e também tanto para os BRICS. Para o TPI, porque pode determinar a fé, ou seja, o destino desta organização. Para os BRICS, porque ela pode revelar-se como um dos
fóruns ou organizações de facto alternativos a uma ordem vigente. Mas prático, parece que o ANC sentiu, não é, numa primeira instância, o abandono do TPI, não está para a resolução ou para a defesa dos interesses da Federação Russa, era bem-vindo a visitar a África do Sul o tempo ou quando ele quisesse. Esta necessidade do presidente Ramaphosa colocar essa discussão no seio do seu partido político, porque não quer assumir de forma unilateral a responsabilidade de uma eventual saída da África do Sul. Mas, além disso, Dorivaldo, digamos assim, existe um precedente histórico no nosso continente de uma relação muito conturbada com o TPI. Em outubro de 2013, houve uma conferência extraordinária da União Africana que debateu sobre a necessidade da saída coletiva do nosso continente do TPI. Em 2012, assinou um acordo que criou as chamadas câmaras especiais do Tchad e Senabré, numa tentativa africana das instâncias do TPI, isto porque vinha percebendo que os seus líderes eram os mais visados para o julgamento pelos crimes eventuais ou reais que terão cometido. Aqui fala-se do caso do ex-presidente da Libéria, Charles Taylor, que foi julgado e está a cumprir uma pena de mais de 50 anos em Paris ou em França, não é? Trata-se também dos casos que depois foi o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e do seu vice-presidente, atual presidente do Quênia, William Ruto, e também os casos não é, do presidente da Côte d'Ivoire, não é, Laurent Gbagbo, que, olha, passou 10 anos nos calabouços do TPI e depois foi tido como não tendo cometido tais crimes pelos quais foi levado para o TPI. Enfim, há aqui casos históricos que indicam. Nos de volta ao Issal Agostinho. Issal, esperamos que desta vez a comunicação seja fiel a todos nós. Vamos lá ver então se pelo menos desta vez nós conseguimos aqui concluir a ideia. E estávamos aqui a olhar para este dilema à volta da África do Sul e a saída ou não do Tribunal Penal Internacional. E falava aqui também sobre alguma seletividade que poderá também estar a motivar aqui algumas dúvidas à volta deste assunto. Vamos então à conclusão da sua ideia à volta deste tema. Bem, como conclusão, de forma sucinta, vamos prever aqui dois cenários. O primeiro cenário é que a África do Sul efetivamente sai do TPI de modo a permitir que o presidente da Federação Russa possa ir essa cimeira dos BRICS sem grandes dificuldades do ponto de vista das responsabilidades internacionais da África do Sul. Isso revelaria, não é, as boas relações que existem, não é, entre a África do Sul e a Federação Russa e o seu compromisso estratégico como membro dos BRICS. E, aliás, como sabemos, já fizeram exercícios militares conjuntos navais nos meses passados ao largo da costa, digamos assim, da África do Sul. E a segunda hipótese é que a África do Sul não sai do TPI, mas o presidente russo vai participar mesmo da cimeira dos BRICS em agosto próximo e não será, digamos assim, extraditado para o TPI. Aliás, já aconteceu isto mesmo em 2015,
quando o presidente Omar al-Bashir, participando da Cimeira da União Africana, participou e voltou, e o governo sul-africano não lhe entregou para o TPI. Enfim, são esses dois cenários que se poderão verificar ou não nos próximos dias.